Fala galerinha, tudo bem com vocês? Hoje a nossa aula vai ser sobre números decimais e frações decimais. Eu sou o professor Clayton Medeiros e vamos começar a nossa aula. Quando nós falamos em números decimais, vem na nossa cabeça aqueles números com vírgula do nosso dia a dia. Por exemplo, digamos que eu quero R$10,50, vai ficar o quê? 10,50. A minha altura é de 1,93 m, 1,93. Ontem eu fui ao mercado e comprei 1,5 kg de feijão, 1,5 kg de feijão. Então você percebe que todos esses números têm vírgulas, ou seja, tudo depois da vírgula vai ser números decimais. E é isso que nós vamos ver hoje. Esses números depois da vírgula eles vão ser chamados de quê? Décimo, depois do décimo, centésimo e depois do centésimo, milésimo. O décimo é maior do que o centésimo, que é maior do que o milésimo. Então essa vai ser a nossa ordem. Todos vão ser depois da vírgula. Vamos lá para a nossa tabelinha. Você se lembra daquela tabelinha que você tinha unidade, dezena, centena, unidade de milhar e por aí vai? Pois bem, existem números menor do que a unidade, que são números depois da vírgula, que é o que a gente estava vendo. Décimo, centésimo e milésimo. Todos é depois da vírgula. Eu vou dar um exemplo. Digamos que eu tenha esse número aqui. Uma dezena, duas unidades, 2 décimos e 1 centésimo. Como é que eu transformo ele em um número normal? Você vai começando a preencher essa tabelinha. A tabelinha vai ter a unidade no meio, né? Aí você vai começar o quê? Ele quer uma dezena. Onde é que começa a dezena? Bem aqui, né? Uma dezena. Quantas unidades? 2 unidades. Aí tem um porém. Sempre depois da unidade, do lado direito, eu vou colocar uma vírgula. É padrão. Vai ser sempre uma vírgula. Aí depois dessa vírgula vai ter o que? Décimo, centésimo, milésimo. Ele disse aqui mais 2 décimos. Então eu vou aqui no lugar do décimo e coloco 2. E ele falou também 1 centésimo. Então eu vou aqui no centésimo e coloco 1. Não falou nada do milésimo, então não coloco nada. Então que número é esse? 12,21. Então esse número aqui ficou transformado em 12,21. Vamos para um outro exemplo. Eu tenho esse exemplo aqui, olha. 8 unidades e 8 milésimos. Como é que eu transformo ele? Primeiramente ele fala que começa em unidade. Então vou aqui em unidade e vou colocar o número 8, que é 8 unidades. Então você coloca 8. E ele fala que tem 8 milésimos. Então vou colocar o 8 aqui? Não. Presta atenção. Ele falou milésimo. Então vou ter que ir lá na parte do milésimo, que é bem aqui, ó. E vou colocar o 8 bem aqui. Aí você se lembra que depois da unidade vai ter uma vírgula sempre, né? Eu tinha colocado, olha aqui. Aí você... Ih, como assim? E onde tem décimo e centésimo vai ficar sem nada, é? Que diabo de número é esse? Você vai se perguntando. Se não tem nada, você coloca o quê? 0, 0. E completei. Ficou o quê? 8 unidades e 8 milésimos é o mesmo que 8,008. É assim que ele pode ser representado. Agora vamos para as frações decimais. As frações decimais nada mais é do que frações que eu posso representar na forma decimal. Então vamos lá começar com o décimo. No décimo eu vou dar esse exemplo aqui, ó, de frações decimais. Vamos lá. O décimo você tem que saber o que? Vai ser qualquer número que vai ser dividido para 10. Lembra o que? Décimo lembra 10. Então vai ser dividido para 10. Digamos que eu tenha 1 décimo. Vai ficar 1 dividido para 10. Se você for dividir, vai ficar o que? 0,1. Se eu quiser 5 décimos, é a mesma coisa. Vai ser 5 dividido para 10. Se eu dividir 5 dividido para 10, vai dar 0,5. E se eu quiser 8 décimos, vai ser o quê? 8 dividido para 10, que é o quê? 0,8. Aí, opa, eu tô vendo o padrão aqui, não tô não? Olha o padrão, olha o padrão. Você tá vendo o padrão que sempre, quando eu vou calcular o décimo, sempre vai ter um número depois da vírgula, né? Não, ó. Um décimo, 0,1, só um número depois da vírgula. 5 décimos, 5 dividido para 10. Que ficou o que? 0,5. Só tem um número depois da vírgula. 0,8. 8 décimos, 0,8. Você percebe que só tem um número depois da vírgula. Então essa é a regra. Sempre que tiver um número depois da vírgula, esse número vai ser o décimo. Olha aqui, ó. 1 décimo, 5 décimos, 8 décimos.
Vamos para o exemplo do centésimo. O centésimo vai ser um número dividido para 100. Por exemplo, eu tenho aqui esse número aqui. Eu tenho esse número aqui, né? Um centésimo. Vai ser o quê? É a mesma coisa. Se você tiver dúvida, você pode dividir 1 dividido para 100. Primeira coisa vai ser o quê? Eu vou dividir para 100 e vai dar o quê? Eu vou começar com 0. A mesma coisa do décimo, sempre depois da vírgula, né? 0, vírgula. Aí eu vou fazer o seguinte, vou lá na tabelinha. Lembra da tabelinha? Você pode vir aqui, ó. Como o 1 é maior do que o 100, eu vou dividir 1 para 100, você sabe que esse número vai dar sempre menor do que 1, né? Então você já pode colocar 0. Se o numerador é maior do que o denominador, você já começa com 0. Então a unidade é 0, vírgula. Aí ele quer o quê? 1 centésimo. Então eu vou lá no centésimo, onde está o centésimo, bem aqui, ó. E vou colocar o 1. E aqui no décimo não tem nada, eu coloco 0. Então ficou o quê? 0,1. Aí você, ixi Maria, está muito complicado. Quer que eu dê outro exemplo? Vou dar outro exemplo. Digamos que eu tenha 9 centésimos, que é 9 dividido para 100. Como é que eu vou representar? Você percebe que o 9 é menor do que o 100. Se é menor do que o 100, 9 dividido para 100 vai dar um número menor do que 1, não vai? Se é menor do que 1, vou começar com 0. Você vem aqui na unidade e vai colocar o quê? 0, vírgula. Era o quê? 9 centésimos. Se é centésimo, eu vou lá no centésimo, olha aqui, centésimo, e vou colocar o 9. E no décimo, como não tem nada, eu vou colocar uma vírgula. Tá vendo, ó? Deu 0,09. Se fosse 7 décimos, por exemplo aqui, ó, 7 centésimos, perdão, 7 centésimos, a mesma coisa, né? O 7 é menor do que o 100, não é? Se é menor do que o 100, se for dividir 7 para 100, vai dar um número menor do que 0. Então, você vem aqui na unidade e coloca 0, vírgula. Qual é o número que eu estou procurando? 7 centésimos, não é? 7 centésimos, então eu vou lá no centésimo. Onde é que está o centésimo? Está aqui o centésimo, olha aqui, ó. Vou colocar o 7. E como não tem nada aqui no meio, né? Não tem nenhum número indicando, eu coloco uma vírgula. Ficou o quê? 0,07 centésimo. Percebe um padrão? Tem sempre 2 números depois da vírgula nesse padrão. Percebeu? Ó, sempre 2 números depois da vírgula. 0,01 tem 2 números depois da vírgula. 0,09, 2 números depois da vírgula. 0,07 tem 1, 2 números depois da vírgula. Agora vamos para o exemplo do milésimo. Milésimo lembra o quê? 1000. Então vai ser algum número sobre 1000. Aí a mesma coisa, se é um número sobre 1000, digamos que eu quero calcular um centésimo, um milésimo, vai ser 1 sobre 1000. Aí o que é que você faz? Você pode usar aquela tabelinha ou você já pode só fazer o espaço aqui, ó. Eu sei que 1 é menor do que 1000, então vai ser 0. 1000 tem quantos zeros? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Aí, ó, uma casa para dezena, uma casa para... Quer dizer, uma casa para o décimo, centésimo e milésimo. Você faz a tabelinha. Mas sem a tabela também dá certo. Eu tenho um milésimo. O milésimo é o último da tabelinha, não é não? Olha aqui a tabelinha. Posicionei aqui mais ou menos certinho. O milésimo é o último, né? Ó, unidade, aí tem 1, 2, 3, é o terceiro. Eu quero um milésimo, então vou lá no último e coloco 1. Aí no décimo, no centésimo não tem nada, né? Então eu vou colocar 0, 0. Ficou o quê? 0,001. Vamos para um outro exemplo. Eu quero 5 milésimo. Então é 5 sobre 1000. Vou fazer a mesma coisa. Eu sei que o 5 é menor do que o 1000, então vai ser sempre vírgula. Vai ser vírgula porque milésimo é depois da vírgula. Aí você vai contar 3 casos, não é milésimo, ó? Dezena, centena e milésimo. Ó, décimo, centésimo e milésimo. Então você vai contar 3 casinhas. Qual é o número que tem aqui? 5. 5 o quê? Milésimo. Então você vai aqui no milésimo e vai colocar o 5. 5. E você percebe que entre o décimo e o centésimo não tem nada. Então você coloca 0, 0. Então esse número aqui ficou o quê? 0,005.
Você percebe o padrão? Sempre no milésimo eu vou ter quantos números depois da vírgula? 1, 2, 3. Sempre 3 números depois da vírgula. E o terceiro vai ser o milésimo. Esse aqui é o milésimo, esse é o centésimo e esse é o décimo. E aqui vai ser a unidade. Então sempre que eu tiver 3 números depois da vírgula, o terceiro vai ser o milésimo. E se eu quiser transformar esse número aqui em fração, eu só multiplicar por 1000. Se é milésimo, eu multiplico por 1000. Então é muito simples. Qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários ou fale comigo no privado. E essa foi a nossa aulinha de hoje, galerinha. Tudo bem com vocês? E acabou!